Olá, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre 3 desafios na harmonização facial. Vamos lá? Antes de mais nada, aquele recadinho clássico. Se inscreve no canal, ativa o sinetinha do YouTube, porque senão o YouTube não te avisa. E toda semana eu trago conteúdo novo, muito rico, e se você não estiver com o sininho ativado, não vai ficar sabendo. Vamos lá comigo? Bem, gente, hoje eu quero falar em relação à harmonização facial e assim os desafios que a gente enfrenta como profissional para colocar o nosso paciente com segurança, explicar para eles os benefícios e também como paciente, como que a gente encara isso em relação à harmonização facial. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é em relação à dor. Os procedimentos de harmonização facial, sejam eles uma toxina, um preenchimento, um fio, um bioestimulador, né? Um microagulhamento, enfim, qualquer desses procedimentos, eles podem sim causar dor, né? E aí que entra um diferencial muito grande de cada profissional. Por quê? Porque quanto mais conforto você trazer para o seu paciente, quanto mais realmente assim deixar o paciente numa situação que ele não sinta dor, mais você vai fidelizar o seu cliente, você vai fazer ele voltar, mais você vai lotar a sua agenda e mais você vai sentir como que aquele paciente se entregue, né? E você possa realmente fazer mais procedimentos nele. Então, vou usar um exemplo, uma aplicação de uma toxina. A aplicação de toxina, a agulhinha é muito fina, é uma agulhinha de insulina, muito pequenininha, mas a gente não pode imaginar que ela é indolor. Ela realmente tem uma sensibilidade, afinal são várias agulhadinhas. Então, usar um anestésico tópico, um instrumento como um vibrata, né, um gelinho, deixar o paciente realmente confortável, trazer um conforto até físico para ele, uma maca, né, uma cadeira confortável, deixar ele numa temperatura agradável de ambiente, conseguir acalmar esse paciente, tudo isso vai permitir que o paciente se sinta melhor. E alguns procedimentos, como um preenchimento labial, por exemplo, requerem sim uma anestesia completa da região, porque se não for feito, é um procedimento muito dolorido. Então, vale a pena anestesiar o paciente, deixar o paciente super confortável para você poder realizar a sua técnica e para o paciente ficar bem, porque já pensou lá no meio do procedimento o paciente se mexe porque tem uma dor e pode dar até uma assimetria ou perfurar algum lugar que tire a segurança daquele momento. Então, a gente precisa realmente trazer esse conforto para o paciente. Mas em muitas situações a gente tem que analisar a questão da dor, da anestesia, do desconforto da anestesia e do desconforto, por exemplo, de um pertuito. Realmente usar estratégias, né? Isso é da expertise profissional, realmente usar estratégias de anestésico tópicos potentes, gelinho, vibrata e, gente, não é qualquer anestésico tópico, é um anestésico tópico potente. Não é deixar o anestésico tópico um pouquinho de tempo, é deixar agir da maneira correta, para que a gente elimine isso, né, esse impedimento, né, do paciente. Se a harmonização facial dói. Então, assim, dói, claro, dói. Eu brinco quando a gente faz uma rinomodelação, que a sensação é como se tivesse levado uma bolada no rosto, que fica aquele desconforto. A sensação da anestesia do preenchimento labial é realmente a sensação da anestesia do dentista. Então, a gente precisa realmente deixar o nosso paciente confortável, porque um paciente com dor não volta. Você quer lotar a sua agenda com a melhor HOF? Primeiro de tudo, vamos deixar o paciente confortável. A segunda coisa que o paciente tem de objeção em relação à harmonização facial é realmente o valor do investimento, o dinheiro. A gente entende que muitas vezes quando fala para um paciente que uma toxina dura uns 4 meses, né, de 4 a 6 meses, ele pensa, poxa, mas eu vou investir esse dinheiro e vai durar 4 a 6 meses? E aí entra a sua expertise de deixar claro para o paciente, uma linha de tempo de uns 10 anos, se esse paciente fizer toxina uma vez por ano, durante 10 anos, comparado a alguém que não faz, ele ficou quase que metade do tempo sem fazer contração,
desses músculos sem dobrar a pele, sem marcar essa pele. Então, com certeza, no final dessa corrida aí, ele vai estar com a pele maravilhosamente superior, né, ao de quem não fez. Então, a gente precisa explicar que o investimento realmente não é barato, mas ele vale a pena pelo benefício que traz, que estamos plantando para colher. E uma coisa que entrega demais é usar produtos de boa qualidade. Não adianta a gente querer vender um preenchimento, por exemplo, com um material de baixa qualidade que vai durar pouco tempo, que vai ter um efeito Cinderela, ou seja, que na meia-noite o sino vai tocar e aquele belo vestido vai virar trapos, né? Como acontece na historinha da Cinderela. Então, para a gente entregar um resultado superior, a gente precisa realmente explicar para o paciente o que ele está investindo. Tirar essa ideia do preço e colocar a ideia do investimento, porque a gente está investindo numa pele melhor, investindo na autoestima, investindo em rejuvenescimento. O quanto isso vai o quanto isso vai mudar a vida do paciente, o quanto isso vai elevar, né, o seu amor próprio. Então, tirar essa ideia do preço, colocar a ideia do investimento e explicar que os insumos são caros, que você trabalha com material de primeira linha, que você realmente faz técnicas, estuda, tem técnicas apuradas para resolver a situação do paciente. E mais do que isso, você só vai conseguir convencer o seu paciente de que aquele investimento valeu a pena entregando resultado. Então, você fideliza um cliente novamente com resultados acima da média. A ideia do valor, eu brinco muito que não adianta ir na esquina e comprar uma toxina a preço de banana, que o resultado também vai ser tanto quanto o valor, né? Para a gente entregar um bom resultado, a gente gasta insumos, a gente estuda e a gente precisa realmente se posicionar como uma pessoa, uma autoridade, que o paciente vai vir atrás de você para investir nele, não procurando preço. E a terceira coisa que o paciente tem, né, de objeção em relação à harmonização facial é o medo do resultado. Então, por que ele tem o medo do resultado? Porque com a banalização da estética, a gente vê muitas coisas bizarras acontecendo. Pessoas perdendo realmente a noção da sua face e fazendo preenchimentos que estão ficando feios realmente, que não condizem com a realidade, que não são faces humanas. Então as pessoas têm medo dessa transformação. Claro que um paciente ou outro vai querer uma boca com maior projeção, e isso é muito importante entender a face daquele paciente. A gente precisa entender mímica facial, dinâmica muscular, envelhecimento, e tudo isso, né, vai fazer um quebra-cabeça que vai mostrar um quadro pra gente que vai nos permitir entregar para o paciente um resultado natural e gracioso. Outra coisa muito importante é mostrar resultados que você já teve para o seu paciente, né? Assim ele vai sentir confiança de que você consegue entender do que ele está falando. E uma terceira coisa que acho que é a mais importante quando o paciente tem medo de resultado, depende muito mais de você profissional. O quê? Você saber técnicas apuradas. Porque quando a gente faz uma toxina mal feita, ela fica aparecendo. Quando a gente faz um preenchimento muito superficial, fica com a face super preenchida. Então, saber técnicas apuradas é importante, né? É importante para você identificar o que você vai fazer naquele paciente. Posso dar um exemplo aqui. Às vezes, peles mais velhas, que se tornam mais finas e flácidas, não comportam ácido hialurônico com densidade, com uma reologia muito alta, porque vão ficar marcados. Então, a gente, marcado na face. Então, a gente precisa aprender que não é porque a receita de bolo diz isso que ela vai se adaptar a todos, né? A gente precisa entregar aquilo que o paciente quer e mais também aquilo que ele precisa. Ele vem me pedindo, por exemplo, eu quero melhorar minha ruga de brava, né? Eu vou entregar uma toxina bem feita para ele, mas ele não entende se eu vou aplicar aqui. Ele quer que eu resolva a ruga de brava dele. Eu preciso saber das técnicas apuradas para entregar esse resultado para ele sem ficar artificial.
A pessoa não quer que o porteiro do prédio, que o vendedor da banca de jornal saibam que ela fez procedimentos. Os pacientes não querem isso hoje em dia, eles querem naturalidade e rejuvenescimento de forma elegante e exuberante. Então a gente precisa realmente tomar esses cuidados para tirar essas 3 objeções dos nossos pacientes. Então, se a harmonização facial dói, a gente tem que trazer conforto para o nosso paciente. Seja o preço da harmonização facial, entender que é um investimento que estamos plantando para colher, né? E se a harmonização facial vai me trazer um resultado exagerado. Mostre o quão bom profissional você é, tendo técnicas apuradas, mostrando seus resultados de que você consegue sim trazer graciosidade e rejuvenescimento de forma natural e bela. Tá bom? Esse era meu recadinho da semana, espero que vocês tenham gostado. Rumo a lotar a nossa agenda com a melhor ROF para os nossos pacientes. Beijo e até semana que vem!